Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesse finalzinho de ano? Eu queria trazer para vocês a segunda parte das previsões para 2022, mas antes que você veja esse vídeo, ou pode até ser depois, eu sugiro que você assista a primeira parte. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque nessa primeira parte eu falei sobre as previsões de uma maneira geral, pegando todos os posicionamentos, os trânsitos mais importantes. E nessa segunda parte eu vou analisar o mapa da virada. Então a data aqui, né, do dia 1º de janeiro à meia-noite. Então o mapa que a gente tem de um evento ou de uma pessoa, do momento em que ela nasceu, dá direcionamentos sobre aquela energia, sobre aquela pessoa ou aquele evento. No caso do ano de 2022, para a astrologia, a gente conta o ano novo astrológico que acontece em março, mas a gente não pode negar que enquanto evento no calendário gregoriano, o dia 1º de janeiro à meia-noite, quando começa o ano de 2022, o mapa que é gerado aqui, que é esse mapa, pode dar indicações, direcionamentos da energia que a gente vai vivenciar em 2022. Então é um pouquinho disso que eu quero trazer aqui. Então, como tudo que se inicia tem um mapa, né, um evento, uma pessoa que nasce, é importante a gente analisar o ano de 2022 enquanto um evento, sem levar em consideração o ano novo astrológico que acontece lá em março. Então, a primeira coisa que eu queria notar aqui é que como o Sol ele vai estar sempre à meia-noite, todo ano esse Sol ele vai estar na cúspide da casa 4, porque a mandala astrológica ela é como um relógio. Então aqui a gente tem às 6 da manhã, né, perto do nascimento do Sol, do levantar desse Sol, né? Aqui em cima a gente tem o meio-dia, então quando o Sol está no seu lugar mais alto, e aqui a gente tem o pôr do Sol. Nesse caso, olha que simbólico a gente ter Quiron aqui em conjunção com esse pôr do Sol. Então, quando a gente está pensando em finalizar, o dia está finalizando aqui e esse Quiron ele está mostrando que talvez seja um momento de finalizar com as nossas feridas, de parar de delegar para o outro, porque aqui é a casa 7, as atitudes a serem tomadas na nossa própria vida. Então a gente espera muito que o outro faça, que o outro resolva, que o outro tome a frente, e a gente precisa de uma vez por todas mudar esse padrão. Então 2021 pode ser um convite nesse sentido. Então o Sol lá na casa 4, ele fala de um movimento de olhar para dentro, ele chama a gente a olhar para o nosso mundo interno, emocional. É interessante porque a gente geralmente passa em família, então esse Sol aqui indica isso, né? A gente em casa ou com as pessoas que a gente ama, e todo ano é assim, querendo ou não. Então isso é bem simbólico e sincrônico aqui. E aí a gente vai olhar para os aspectos desse Sol, que são as linhas, né? Então a gente tem um Sol sozinho ali, né? Ele está na cúspide, então traz uma força solar muito grande, traz uma energia capricorniana muito grande para o nosso ano, o que pode mostrar a tendência que a gente tem a estar sempre se cobrando, a estar sempre buscando realizar coisas, muito foco na vida material, na carreira, e é um pouco reflexo do que a gente vive hoje, tá? Só que o regente desse Sol é Saturno e ele tá lá em Aquário, então ele tá trazendo um convite para a gente pensar fora da caixa, ir em direção a novas soluções, a novas tecnologias também, por que não? Mudar a nossa maneira de ser, de viver a nossa vida de alguma forma. Mas voltando ao aspecto, esse Sol está fazendo um trígono com Urano que está lá em Touro. Esse trígono ele traz uma abertura, uma facilidade ou um convite para mudança. Urano ele fala de mudanças, e essas mudanças elas podem estar relacionadas àquilo que a gente já traz do passado, aquilo que a gente já está vivendo e que a gente sabe que tem que mudar, porque ele está retrógrado. Então olha esse Rzinho aqui
embaixo de Urano, mostrando que são questões que a gente traz do passado, são questões que eu já sei, que eu já vivi e que eu sei que eu preciso mudar, eu tenho consciência disso. Só que essa quadratura, que é essa linha vermelha aqui com Saturno, que rege esse Sol, fala dessa dificuldade em desapegar, fala dessa dificuldade de se transformar, porque Urano está aqui na cúspide da casa 8. Então a gente precisa confiar mais na gente mesmo, né, em nós mesmos, confiar no nosso taco, digamos assim, trabalhar muito a questão da nossa autoestima, porque esse Saturno está na casa 5. Pode ser que mais uma vez a gente se cobre demais, né, para resolver, para ser, para mostrar coisas que não são importantes, talvez apenas aos olhos dos outros, mas não pra gente, né? E que pode mostrar também essa dificuldade de mudar um conflito entre o velho e o novo, principalmente porque durante o ano de 2022 a gente vai ter essa quadratura ainda acontecendo, eles vão estar se afastando, então é um aspecto dissociativo, digamos assim, separativo, né, na linguagem astrológica, mas como na virada ele vai estar praticamente exato, ele aconteceu no dia 24 de dezembro pela última vez, então a gente carrega essa tendência para todo o ano de 2022. No fundo a gente sabe onde a gente precisa mudar, que apegos a gente precisa soltar, onde a gente está sendo teimoso demais. É essa energia que vai ser pedida para a gente trabalhar em 2022. Esse é um aspecto que, se eu pudesse resumir, ele fala para a gente deixar definitivamente o passado para trás e ir em direção ao futuro, e ir em direção ao novo na nossa vida, um novo que nos aguarda à medida em que a gente deixa o velho para trás. É como se os dois não pudessem conviver. Se eu tô aqui hoje, né, vivendo o presente, digamos assim, é porque eu deixei o meu eu antigo no passado. Muitas vezes a gente carrega, né, ainda a energia desse eu antigo. E é isso que a gente precisa abandonar, porque fisicamente falando, não tem como a gente carregar o passado conosco. Mas se a gente ficar mantendo pensamentos, sentimentos, mágoas, questões, situações que a gente viveu no passado ainda com a gente hoje, e mesmo os aspectos positivos, que tem gente que se apega tanto a eles que acha que nunca mais vai conseguir viver algo parecido. E assim se fecha para as infinitas possibilidades do universo. Então o convite aqui é para a gente perceber o que a gente está, de certa forma, apegado, que a gente precisa soltar em 2022 para acessar o novo na nossa vida. Como o Sol vai estar sempre aqui na casa 4, na cúspide, né, da casa 4, por indicar meia-noite no mapa, o ascendente ele sempre vai estar em Libra também, a não ser, claro, em outros lugares do planeta, que eu estou levando em consideração o Brasil, tá? Então, com esse ascendente em Libra, o pedido vai ser sempre por diplomacia, por equilíbrio, para a gente não sair do eixo, sabe? Não ir para os extremos, não polarizar demais, não ficar só numa ponta ou na outra, né? Ser mais diplomático, amoroso, pensar nas pessoas também, mas tomar cuidado com a indecisão e com tentar agradar os outros o tempo todo, tá? O regente de Libra vai ser muito importante na análise aqui, e esse ano ele tá lá em Capricórnio retrógrado. Como ele tá retrógrado, pede para a gente rever assuntos venusianos, que são beleza, moda, arte, autoestima, valor próprio, fala de finanças, fala de relacionamento também. Então tudo que está relacionado ao signo de Touro e de Libra naturalmente. E esses assuntos vão estar em pauta, mas de maneira a gente rever. Será que eu estou tendo uma boa relação com o meu dinheiro? Será que eu me valorizo? Será que eu estou numa relação saudável? Como é que está a questão do sucesso para mim, daquilo que eu tenho conquistado? Faz sentido realmente onde eu estou, o que eu estou fazendo agora? E o mais importante, na minha concepção, a reflexão a ser feita por estar em Capricórnio, é o que é sucesso para mim.
Responda essa pergunta com muita sinceridade, porque a gente tem levado muito em consideração o que a sociedade fala que é sucesso. Então, ter um carro, ter uma casa, ganhar X dinheiro por mês, ter um relacionamento assim assado, ter o corpo de determinada forma. E se a gente não se encaixa nesse padrão, a gente se frustra, a gente se sente pequeno, a gente fica perseguindo esse sonho que não é nosso. Esse ideal de sucesso que não condiz com a nossa realidade atual, mas também não condiz com o que nosso coração nos pede. Então vai ser muito importante pensar a respeito, tá? Como essa Vênus está se afastando de Plutão, ela fez um aspecto com Plutão. Durante o ano ela vai sair da retrogradação no final de janeiro e vai fazer uma segunda conjunção com Plutão. Então vai trazer profundas transformações em tudo isso. A gente, querendo ou não, a gente vai ter que passar por elas. E se preparar é a melhor forma, de passar pelas transformações que a gente sabe que a vida vai trazer. Porque o nosso intuito aqui é se transformar, é melhorar, é sair dessa vida, terminar essa vida melhor do que a gente entrou. Porque se a gente ficar insistindo em manter a mesma forma de fazer, de ser, o mesmo padrão, achar que a gente tem que continuar fazendo do mesmo jeito, sendo do mesmo jeito, a gente nunca vai crescer e evoluir, a gente nunca vai perceber a vida ou as situações de uma outra forma, com outro olhar, porque a gente não está se permitindo mudar o ângulo. E isso vai ser muito importante durante o ano de 2022 também. Esse stellium de planetas dentro da casa 4, no signo de Capricórnio, está falando da importância da gente olhar para as nossas raízes, até porque a gente tem Câncer aqui no meio do céu indicando esse caminho, tá? De cura familiar, de resgate do passado, de honrar a nossa ancestralidade, talvez se reconectar com a nossa família de uma maneira positiva, curadora. Tá? Mas é importante a gente não se tornar refém do passado, a gente não deixar de ser a gente mesmo só para suprir expectativas da nossa família, só porque o nosso pai ou a nossa mãe espera que a gente seja de determinada forma ou faça determinada coisa. Então essas curas nem sempre elas vão no sentido de agradar todo mundo, nem sempre vai ser algo que as pessoas da nossa família consideram ideal, tradicional, porque a família ela tem uma egrégora de manutenção do status quo, porque é assim que ela passa adiante, digamos assim, o que ela considera importante para esse núcleo familiar. E quanto mais outlanders, digamos assim, quanto mais forasteiros tiverem na família, pessoas que não se encaixam, as famosas ovelhas negras, mais a família ela vai tentar fechar o círculo, ela vai tentar proteger os assuntos, os temas, as tradições que ela tem. Então a gente precisa entender também, enquanto egrégora familiar, por que isso acontece, mas a gente não precisa seguir com isso, só que a gente precisa sim respeitar. A gente não pode bater de frente, ser rebelde, porque nisso a gente é como se fosse um fio que nos liga com a nossa família e sempre vai ligar, não tem como cortar, e a gente fica tentando esticar. Então o rebelde ele sai, mas esse fio tá puxando ele de volta, e ele tá na tensão desse fio que tá sendo puxado, e aí ele acha que ele tá sendo muito diferente, mas ele tá intimamente ligado ainda com essas pessoas pela dor, pela oposição, pela polarização que ele faz. Então vai ser muito importante também trabalhar essas questões familiares, conversar, ter um resgate ali profundo da história, rever essa história. Só que Capricórnio aqui, ele está dizendo que pode haver um distanciamento emocional, que vai ter uma seriedade maior, uma cobrança muito grande. Então a gente vai ter que lidar com isso de alguma forma. Olhando para a Lua agora, a gente vê que ela está se afastando de Marte, porque Marte está no grau 13, a Lua já passou por esse grau e ela segue o caminho adiante. Só que como ela está em conjunção dentro da casa 3,
reforça um aspecto que eu falei de Marte retrógrado no final do ano, bem na época das eleições, de conflitos, de discussões, de bate-boca, e muito ligado à idealização, ó, porque está fazendo uma quadratura com Netuno. A gente achar que as coisas são uma coisa e não serem, a gente tá com uma névoa, uma neblina na frente, confusão mental. Então a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Outra tendência desse aspecto é a ansiedade, é uma mente muito agitada, uma tendência ao burnout, porque esse Netuno está aqui na 6, então está envolvendo uma rotina muito agitada, muitas coisas para fazer, para resolver. Essa está sendo uma tendência mundial, inclusive algo que a gente precisa se preocupar de verdade, porque essa vida aqui capricorniana, ela tá levando as pessoas a se cobrarem demais, a fazerem mais do que elas conseguem humanamente falando e focar muito só no trabalho, muito só na alimentação de um sistema capitalista que está sempre pensando em mais, em crescer, mesmo que para isso precise destruir o nosso planeta. Então são questões muito sérias e muito importantes que, se a gente não pensar agora, em algum momento essa conta vai vir. Ela já está vindo, a gente já está percebendo, mas a gente finge que não vê. E em algum momento ela vai ficar muito maior do que a gente consegue pagar ainda nesse sistema que a gente vive hoje. Não vai dar para sustentar por muito tempo. E isso começa na mudança de atitudes práticas, concretas na nossa rotina, no nosso dia a dia, cuidar melhor da saúde, tá? Isso é muito importante aqui. Com essa lua deixando Marte para trás, a gente também pode fazer a leitura que é preciso deixar os conflitos para trás, a gente deixar de lado a reatividade, a gente perceber que não vale a pena se estressar, não vale a pena defender ideias muito rígidas, muito fixas, porque aqui está em Sagitário, e Sagitário ele é muito dogmático, ele é muito de querer doutrinar as pessoas, quando ele acha que ele sabe a verdade absoluta, a verdade para ele, e aí ele acha que todo mundo tem que ter a mesma visão, a mesma ideia sobre as coisas. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Por fim, olha só que interessante, nesse mapa aqui, Júpiter vai estar no grau 0 de Peixes também, ele vai ter acabado de entrar em Peixes, o ano começa com essa energia, então a gente vai ter essa tendência para o ano todo. E Peixes aqui, ele está falando para a gente se permitir sonhar, para a gente se conectar mais com os nossos sonhos, com a nossa intuição, com as ideias que vêm, com a espiritualidade, saber que a gente nunca vai estar sozinho é importante também dentro dessa energia. Mas com esse monte de planeta em Capricórnio, a gente precisa entender que os sonhos não se realizam apenas na nossa mente, que é preciso colocá-los em prática, é preciso colocá-los em ação. E essa ação, ela depende da gente, não adianta ficar só no idealismo, na idealização. A gente precisa também se colocar em ação. O eixo dos eclipses vai estar aqui ativando, né, Escorpião e Touro, o eixo de casa 2 e casa 8. Então, uma revisão de valores muito importante. Aceitar as transformações vai ser também algo muito frutífero para a gente, até porque esse nodo norte ele vai estar aqui dentro da casa 8. Então, as transformações elas vão fazer parte do nosso processo e elas vão ser extremamente benéficas para a gente, porque olha a roda da fortuna ou parte da fortuna aqui em Escorpião. Aceitar as transformações, ir em direção a elas, entender que esses processos eles fazem parte da vida e da nossa evolução enquanto humanidade, enquanto pessoas que somos, e ativar a nossa emoção, ativar o nosso cuidado, o nosso carinho, a nossa amorosidade com esse meio do céu em Câncer aqui. Esse mapa, essas indicações, essas tendências, elas reforçam muito o que eu já falei na primeira parte das previsões, mas é interessante a gente ver como é a mesma energia,
como a gente está falando das mesmas coisas e o quanto vai ser importante a gente olhar para isso durante o ano de 2022. Então, se você puder anotar, se você puder rever esse vídeo durante o ano, ele vai fazer muito mais sentido ano que vem, talvez lá por junho, julho, ou mais ainda em novembro, dezembro do ano que vem, do que hoje, porque a gente ainda não passou por todo esse processo e não entendeu o que é essa questão que eu preciso desapegar, quais são as minhas idealizações, que situações em que eu vou precisar acessar minha diplomacia e não ser tão reativo. Que parte da minha vida ali eu vou ter que resgatar em relação à minha família, que questões que vão surgir. Então tudo isso é algo a ver, é algo que a gente ainda vai viver. E o que eu queria dizer aqui para finalizar é: acredite nos seus sonhos. Júpiter em Peixes está nos convidando a isso, e ele vai demorar mais 12 anos para voltar nessa posição. Então aproveitem e façam, criem um ano de 2022 maravilhoso para vocês. Sem sonhar, a gente não é nada. A nossa vida ela é feita de sonhos, mas sonhos também são feitos para se realizar, tá bom? Então eu desejo um 2022 cheio de coisas boas, com muita facilidade para lidar com os processos que surgirem, e a gente segue juntos e juntas aqui. Se esse vídeo fez sentido, não esquece de deixar o seu like para mim e se inscreve no meu canal se você é novo aqui. Eu vou adorar ter sua companhia durante o ano de 2022. Um beijo no coração bem grande e até ano que vem. Tchau, tchau!